muito baixo, né? O que precisa ser feito para a gente aumentar a reciclagem no Brasil? Bom, Patrícia, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, esse é um número que o governo divulga através dos resíduos dos lixões, né? Então, através de toda a reciclagem da parte de coleta de resíduo de empresas ou de casas, gera esse número. Então, apenas 3% realmente é reciclado. Porém, há uma indústria em volta, né, enorme, em que ela trabalha com a reciclagem e nós trabalhamos em torno de 40%. Ou seja, são materiais que não chegam nem a ir à população, né, que são coletados no meio do caminho através dos recicladores, dos coletadores e das cooperativas. Então, esse número é muito maior de reciclagem no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, de indústrias, né, que já tem ali na sua cadeia, ela precisa ter uma gestão de resíduos, então ela contrata uma cooperativa, uma empresa de reciclagem para poder fazer esse processo e por isso ele não chega a chegar à natureza ou nas coletas que a gente tem no meio urbano. É isso? Correto, é assim, ó. Todo produto, ele tem um valor econômico agregado, né? Então, este produto, como ele tem uma demanda muito grande, ele é coletado antes de chegar na população, antes de chegar nos lixões ou quando ele for jogado. Você pode reparar as latinhas, como que elas são feitas. Se você colocar uma latinha numa lata de lixo, logo um agente catador vai pegar essa latinha no meio do caminho e vai mandar para o processamento. Então, ele manda para a cooperativa, ele manda para um ponto de coleta ou ele manda para um coletador no bairro. E aí começa todo o processo de reciclagem. O gancho que você pegou das latinhas, a gente recicla, né, mais quase 100% das latinhas utilizadas hoje aqui no Brasil. Porém, outros produtos ficam de fora e tem um percentual de reciclagem muito baixo. Falta consciência da população, falta coleta seletiva, faltam políticas públicas. Onde que está o principal desafio do setor nesse sentido? Bom, vale importante dizer que todos os participantes, como desde a população, governo e os agentes, são importantes que façam a sua parte, né? Não tem como a gente transferir apenas para uma parte da cadeia. O que faz diferencial do produto e na sua coleta é o valor econômico. Então, existem produtos com menor valor econômico e esse produto de menor valor econômico, ele não faz andar, que é como se diz na cadeia. Ele precisa ter toda a sua circularidade. Então, por exemplo, o catador não vai pegar um produto que tem um baixo valor econômico, porque ele vai estar transferindo e carregando um peso sem que não tenha uma rentabilidade para ele. Então, cabe isso sim, os governos fazerem sua parte e fazer o sistema de coleta seletiva. A população faz parte? Faz parte. A gente tem que ter uma educação para a população para que possa segregar desde o material que venha na sua casa até chegue na coleta de lixo lá no prédio e depois vá para o destino correto, né? Então, a prefeitura é uma das que tem que se participar dessa parte de coleta. E você acha que faltam políticas públicas? A gente ainda faz isso mal, esse processo de coleta seletiva? É importante falar isso porque toda política pública, ela é sempre bem-vinda desde que seja aprimorada, né? Então, toda vez que a gente aprimorar uma política pública, a gente vai ter benefício. Mas falta sim, falta educação na população, falta que a política seja introduzida e demonstrada à população qual a importância da reciclagem, porque senão esse custo todo sobe para a prefeitura. As pessoas na educação ambiental e tanto no valor do produto da reciclagem, ele deveria ser olhado como um produto que precisa de muitos incentivos, justamente porque ele impacta positivamente toda uma cadeia. Na hora que a gente retira recursos naturais, na hora que a gente usa a energia, a água para produzir, por exemplo, para extrair o aço, o alumínio, né? Assim, se a gente já tem esse produto de uma forma geral, já disponível e que pode ser reutilizada e reciclada 100% como se fosse nova, esse produto ele deveria ser tão mais valorizado tanto pela população, né, na hora da educação ambiental, como por políticas públicas, como também pelos empresários e aí todo o setor. Correto, entendi. Patrícia, a gente tem que entender o seguinte, a empresa, ela visa lucro. Então, toda empresa que produz um produto, ela visa o seu melhor rentabilidade. Então, ela só vai dar preferência a um produto reciclado desde que tenha um viés econômico, em que ela tenha um benefício. Se esse benefício não houver, ele não vai usar o produto. Ele simplesmente vai continuar usando a matéria-prima virgem, independente do processo como um todo, né? Porque as empresas são criadas para gerar riqueza. Então, para que isso possa ocorrer, nós temos que começar com a política pública de incentivo dos produtos, né? Insumo reciclado, incentivo tributário e aumento do consumo desse produto. Aí a cadeia desce como um todo. E como é que você envolve todos os setores em prol disso? Bom, tanto a população na consciência, como a indústria, como as políticas públicas?
Esse é o trabalho que o Inesfa vem fazendo lá em Brasília, né? Nós estamos lá semanalmente trabalhando com o governo para que as políticas públicas sejam implementadas. Não é fácil também você simplesmente implementar uma política pública, existem vários setores envolvidos, desde a indústria de transformação, o setor da indústria de reciclagem, os catadores, todos com seus interesses particulares, né? Então é complicado. Mas como que a gente pode fazer? Quais são as soluções que vocês apresentam? Bom, a participação como um todo da sociedade civil é importante, né? O incentivo ao uso e o aumento de incremento do uso através do governo, e aí sim nós criamos a PEC da reciclagem exatamente para aumentar esse incentivo. Então o que a PEC diz? Se a indústria comprar materiais reciclados, ela terá um crédito e uma isenção ao setor de reciclagem da recolhimento do tributo. Com isso nós vamos conseguir aumentar o consumo. Quando você começa a dar esse incentivo e você começa a incentivar a indústria a consumir, a indústria vai preferir a utilizar o produto reciclado em detenimento do produto virgem. Além de que existe também no setor uma área da informalidade. Então nós vamos começar a ter formalidade nas empresas desde lá de baixo do catador de ruda para que isso tenha um incentivo maior. E aí nós vamos conseguir aumentar o consumo desse material reciclado. No caso do catador, ele tem uma função muito importante, né, para a nossa sociedade, tanto para a reciclagem como sobre a limpeza, né, essa gestão de resíduos que a gente precisa, principalmente urbana, como um todo. Mas hoje não é uma profissão valorizada, né, e que tem todos aí os benefícios de um trabalhador de uma forma geral. Como é que vocês têm trabalhado isso? O que evoluiu em relação a isso para dar melhores condições de trabalho, mais dignidade, mais rentabilidade nessa função tão importante hoje em dia? Patrícia, é um importante assunto em que nós estamos defendendo e fazendo um trabalho bem conjunto com a ANCAT, né? Que é a Associação Nacional dos Catadores. Você da população que está nos assistindo, quando você vê um catador na rua, em vez de você ter aquela negativa em prol dele, que ele seja algum risco, pelo contrário, ele é um agente que está começando a fazer a catação do produto, que está jogado na rua, aquele que a prefeitura não pega, para que esse produto volte para o setor de reciclagem. Existe ainda no Brasil muitos catadores não cooperados, existem várias cooperativas, mas muitos não são cooperados e estão na informalidade. Então, quando a gente tiver todo esse incentivo de você aumentar este consumo naturalmente com o apoio do tributo, nós vamos ter uma formalidade dessas empresas, porque aí eles vão começar a entrar na formalidade. Hoje já existe o MEI catador, né? Hoje existem linhas de crédito para catador, para que ele possa trabalhar, mas para isso ele tem que se formalizar, né? Então só praticamente as cooperativas é que estão tendo esses benefícios. A hora que o catador de rua começar a criar sua MEI catador, ele vai começar a ter linha de crédito, vai poder investir em equipamento para coleta, vai poder botar um carrinho elétrico, ele vai ter mais incentivos para poder coletar mais material, porque hoje imagina, como é que um catador carrega 100 quilos por dia? Se a gente pegar 100 quilos por dia num valor baixo, ele praticamente não faz R$100 por dia. Como é que ele consegue sobreviver, né? Então, a hora que a gente começar a ter um apoio e um incentivo no tributo, a usina vai demandar mais produto, vai valorizar mais esse produto, ele vai pagar mais por esse produto, porque ele vai ter um crédito. E aí você vai ter um aumento de consumo da cadeia de cima para baixo. E nisso a gente tem que tratar, né, de todas as pontas. Então a gente está falando de uma economia circular. Você acredita que assim as empresas elas deveriam já na hora de pensar no produto, ela já pensar em que materiais ela pode usar, que design ela pode criar, já pensando nessa reutilização e também toda essa cadeia, que essa economia circular só vai funcionar quando a gente, na hora do papel, na hora ali da criação, já começar a pensar nessa fonte como um todo? Ótimo ponto. Já existem algumas indústrias que fazem esse processo, né? A indústria automotiva, ela já vem procurando, na solicitação dos seus fornecedores, que eles aumentem o consumo de uso de produto reciclado. Então, são nessas formas, principalmente no plástico, que a gente tem uma maior dificuldade de regeneração e de reciclabilidade, né? Porque ele tem uma mistura química. Então, quanto maior for esse incentivo e quanto maior for as exigências, melhor será a reciclabilidade do carro. Então, a gente, na indústria automotiva, ela já está atuando com isso. Nós temos agora um outro projeto que se chama Projeto Mover, que está em andamento, que é da reciclabilidade dos carros e dos caminhões, e que está em andamento junto com o governo. Então, é mais um incentivo, mais uma política pública que está vindo por aí. E você está correto. Quanto maior for o consumo e quanto maior for a demanda por produtos potencialmente reciclados, maior vai ser a regeneração do produto. Então, não adianta eu criar um produto que ele não tem reciclabilidade,
né? Eles precisam ter composições de reciclabilidade. Um plástico, por exemplo, se você misturar alguns produtos químicos, ele não tem reciclagem. Aí nós vamos ter que levar para um outro setor, que seria de queima, de processamento desse material com um custo muito elevado. E aí ele não tem reciclabilidade. A gente tem percebido uma demanda muito crescente em relação